Fala, meus jogadores, Enzo Abadio na área, e hoje vamos falar de São Paulo e Santos, de Sansão no Morumbi, em que o São Paulo joga pra caramba, o Santos não vê a cor da bola, o São Paulo dá aula de futebol e acaba com o Santos de pedacinho em pedacinho, mas vence por 2-0, um jogo que era pra ter sido muito mais. Hoje a gente vai fazer a análise completa, o Santos que ficou com -1 de uma forma muito boba, o árbitro, principalmente no primeiro tempo, roubando a cena, e hoje a gente vai falar sobre tudo isso, porque tem muita coisa importante pra gente falar, por causa que agora o São Paulo transfere a crise que estava passando pro Santos. Então hoje tem muita coisa importante pra gente falar. Antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos, compartilha todos os amigos da família, porque se não gosta de futebol, aqueles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. Então é isso, bora começar. Minha gente, o São Paulo de Hernan Crespo vinha para jogo com uma vitória que tinha que vencer hoje para não entrar em crise no Paulistão e passar para o Santos, e foi o que aconteceu. O Hernan Crespo, com isso, mandou para campo aquela mesma linha de 5 que usou contra o Flamengo. A gente tem Rafael no gol, na lateral direita Mike, na lateral esquerda Enzo Dias, o trio de zaga formado por Robert Arboleda, Alan Franco e Sabino. No meio de campo a gente tinha Danielzinho, Damian Bobadilla e Marcos Antônio, e lá na frente, no comando do ataque, a gente tinha Luciano e Tapia. Enquanto o Santos vinha para campo com a escalação que está mostrando aí do lado. Mas o foco hoje mesmo não são as escalações, não são os times, mas muitos cenários que aconteceram nesse jogo. Então bora começar. O jogo começa muito quente, é reclamação de um lado, é reclamação do outro, é o Luciano no começo já peitando o árbitro, falando me respeita para o árbitro. Então o árbitro sendo muito atacado. E aí ele pediu respeito o jogo todo, e daqui a pouco a gente vai falar o que aconteceu no final. Mas a gente tem um clássico quente, o São Paulo tomando as ações do jogo, passando muito pelo Marcos Antônio, o Santos dando muita liberdade tanto pro Danielzinho quanto pro Marcos Antônio, que são os dois motorzinhos desse São Paulo. Os motorzinhos tricolores hoje tiveram muito espaço, e quando eles têm muito espaço não tem como, o São Paulo acaba com o adversário, porque o jogo do São Paulo, o jogo do Crespo, passa muito por esses dois. E o quão importante foi a contratação do Danielzinho. Já já a gente vai chegar lá, porque a gente vai pegar um tempinho só para falar de Marcos Antônio e Danielzinho. O Marcos Antônio, que foi o melhor da partida de hoje, mas uma partida muito boa de São Paulo. Uma evolução muito grande do time de Hernan Crespo, passando muito por esses dois. Então o jogo começa quente, como eu falei, e aos 18 minutos a gente tem o Gabriel Menino dando uma mãozada no Tapia. Nossa, não consegui falar direito. Uma mãozada no Tapia, assim, ó, sem deixar a bola, tipo, deixa a bola e só manda a mão no Tapia. A imagem tá aparecendo aí na tela, e um lance muito questionável, que pra mim era pra vermelho. Ele só toma amarelo e depois ele até chuta a bola no Tapia quando o Tapia cai. Eu acho que o juiz tinha que ter dado vermelho na hora, mas não precisou na hora, porque depois Gabriel Menino foi expulso do mesmo jeito. Foi moleque, foi menino, trocadilho, foi menino, Gabriel Menino foi menino. Mas já já a gente chega lá. Nesse momento tinha que ser expulsão. Uma atitude antidesportiva, isso não pode passar, e com isso o árbitro erra. Na minha opinião, foi falta. Comenta aqui o que vocês acham sobre esse lance. E com isso, gente, a gente tem um passe incrível do Marcos Antônio aos 24 minutos para, se eu não me engano, o Enzo Dias. O Marcos Antônio quebrando as linhas de marcação para o Santos aos 24 minutos, e foi aí que o São Paulo começou a crescer no jogo. O São Paulo já ficava muito com a posse de bola, até os 20 minutos São Paulo estava com mais de 70% de posse de bola, e o Santos não via a cor da bola. Eu acho que o Santos só ficava com a bola quando o Brasão ia cobrar tiro de meta, porque aí depois São Paulo já recuperava. Então o que mostra tanto o Santos não conseguindo competir hoje, e isso é uma coisa que tem que melhorar muito para os próximos jogos. O Vojvoda tem que sair, já já a gente vai chegar lá pro final do vídeo, mas também o mérito muito do São Paulo.
O São Paulo, um time de guerreiros, e hoje mostra isso novamente. Contra o Flamengo, jogou, mas não jogou tão bem ofensivamente, defensivamente jogou muito bem. Mas agora, ao todo, jogou muito bem nesse jogo. E aí, o São Paulo consegue a chance com o Marcos Antônio quebrando a linha de marcação. O Enzo Dias, ele toca ali pro Tapia, só que o Tapia já estava impedido e também não foi gol do mesmo jeito. E a gente tem aos 27 minutos, logo depois da parada técnica, né, que é a parada para hidratação, mas que já virou uma parada técnica, porque os técnicos aproveitam e já dão as orientações para os jogadores, tá tudo certo. E com isso o São Paulo cresce. São Paulo ouve as orientações do Crespo e com isso São Paulo cresce. Com isso, o São Paulo tem uma ótima chance com o Tapia pelo lado esquerdo, ele bate de perna esquerda, que não é a boa dele, mas vai muito bem, passa raspando na trave esquerda do Gabriel Brazão e quase faz o gol para o São Paulo aos 27 minutos. E se aos 27 não fez, aos 30 teve uma chance parecida e cravou? Vamos ver agora. O Bobadilla, ele quase crava o gol do São Paulo, passa triscando a bola que ele chutou ali, pegou na veia e aí teve desvio, o juiz deu tiro de meta, mas era para ter sido escanteio, teve desvio e aí passou raspando na trave esquerda do Gabriel Brazão, que tiraram tinta dessa trave esquerda, que tava o Gabriel Brazão no primeiro tempo, é brincadeira, porque várias bolas pegaram ali muito perto, tirando tinta da trave mesmo. Eu acho que hoje a trave tá preta e não branca mais. Vão ter que fazer uma pintura nesse próximo final de semana. E a gente tem, depois disso, aos 30 minutos, a gente tem aos 38 o Gabriel Menino sendo moleque, sendo menino. E o que acontece? Ele leva o cartão vermelho numa entrada muito boba. Porque ele, na hora que ele deu a mãozada no Tapia aos 18 minutos, 20 minutos depois, ele toma outro cartão amarelo numa entrada que ele foi menino mesmo. Porque, pegando trocadilho, ele vai lá e dá um carrinho sem bola ali, quase o Marcos Antônio já ia tocar pro companheiro e aí o Gabriel Menino não olha pra bola, só olha pras pernas do Marcos Antônio e vai. E aí é um abraço, meu filho, você também não tem nem o que discutir. E ele repetindo várias vezes durante o jogo, você é um MERDA. O tempo todo pro árbitro. Então, o árbitro sendo muito atacado durante o jogo, mas aí acontece um episódio que, pra mim, não pode existir no futebol. O árbitro exige respeito. Ele exige respeito pros jogadores. A gente entende que em muitos momentos os jogadores têm que respeitar o árbitro mesmo. Mas aí o árbitro vai lá, chega pro Vinícius Lira, quando o Vinícius Lira, eu acho que foi reclamar, ele falou, vai tomar naquele lugar. Existe respeito e não tem respeito, então é uma coisa que não pode acontecer. Ele ataca os jogadores enquanto é atacado também. Sem palavras para isso. A gente tem aqui depois, a situação do Santos estava tão ruim que teve que entrar logo depois da expulsão do Gabriel Menino, o Rony Rústico, sim, agora contratado pelo Santos, camisa 11, que hoje entrou muito bem. Gostei muito do jogo do Rony, eu acho que vai ser um cara que vai agregar muito para esse ataque do Santos. Gostei muito do jogo dele, saindo o Miguelito e entrando o Rony, e saindo o Roleiser para a entrada do Zé Rafael. Então o Vojvoda já faz 2 mexidas com 40 minutos ainda no primeiro tempo. Então isso mostra muito como que o Santos hoje estava com dificuldade, e estava muito mesmo. E logo depois que o Rony entrou, já dá uma cotovelada na cara do Alan Franco e quase é expulso. Sorte que o VAR não deu a expulsão porque não quis. Ele toma o cartão amarelo, já ficou amarelado depois do jogo inteiro. A gente tem depois disso o intervalo. E, gente, resumindo o primeiro tempo, foi um jogo bem equilibrado. Enquanto São Paulo batia, o Santos apanhava. Praticamente isso. Por quê? O São Paulo, ele tinha muito espaço pro Marcos Antônio e pro Danielzinho jogar. Quando esses caras têm espaço, não tem como. O Santos errou muito nesse jogo, muito por ter deixado os 2 volantes, os 2 motorzinhos tricolores de São Paulo com espaço. E isso é uma coisa que não pode cometer. Parece que o Santos, antes do jogo, não estudou o São Paulo. E agora vai ter mais 3
3, 4 dias para estudar o São Paulo de novo, porque na próxima quarta-feira tem Santos e São Paulo Sansão lá na Vila Belmiro, agora pelo Brasileirão. E vamos ver se o Santos vai sair melhor dessa forma, porque do jeito que foi hoje, o São Paulo na Vila Belmiro vai acabar com o Santos, porque hoje só não foi mais, porque o São Paulo perdeu muito gol e não foi nada objetivo. E a gente tem o intervalo, já falei aqui para vocês também, a gente teve 2 entrevistas muito polêmicas, que depois até vazou para todo mundo, e é claro, o negócio. O Zé Rafael primeiro falando ali na entrevista pós primeiro tempo, ele falando lá do caso com Vinícius Lira e do árbitro, e aí depois Sabino disse, não vou falar de arbitragem, aquele mesmo meme do Bruno Henrique, não vou falar de arbitragem, mas entendeu? Mas o juiz, entendeu? Mas falando aqui mais sério, que é uma coisa lamentável, porque o juiz, ele ataca o Vinícius Lira, cria da base do Santos, um lateral esquerdo que agora vem jogando muito bem pelo Santos, é uma das poucas coisas boas que o Santos traz para essa temporada, porque o Santos, agora o São Paulo transfere a crise para o Santos, porque o Santos agora tá muito ruim, e que venha o Neymar para melhorar esse Santos. Senão o Santos, ele corre risco de ser rebaixado do Paulistão. E a gente tem esse caso que eu não vou falar mais disso, porque é um negócio muito lamentável. É um negócio muito lamentável, já falei disso, já falei da minha opinião, e isso não pode acontecer mais. Isso daí não tem como, eu acho que isso, o árbitro tem até que ser penalizado, uma suspensão, eu acho que seria ótimo, e a gente vai ver o que vai repercutir nos próximos dias, eu vou atualizando vocês aqui na comunidade, tá, gente? E a gente tem aqui o segundo tempo começando, e o São Paulo tendo já 2 mexidas no intervalo. O Crespo faz 2 mexidas que também ajudam muito o time. Por quê? No primeiro tempo, o Enzo Dias ficou amarelado, e o Sabino também no finalzinho. Com isso, tira o Sabino e tira o Enzo Dias. O Enzo Dias, no lugar do Enzo Dias entra o Wendel, e no lugar do Sabino entra o Lucas. E aí o São Paulo, em vez de ficar com uma linha de 5, fica com uma linha de 4, porque percebe que o Santos não conseguia tomar nenhuma ação do jogo, não conseguia atacar. O Santos tanto só teve 2 finalizações no primeiro tempo perigosas, e nem tão perigosas assim, porque a zaga travou, mas se passasse poderia ter sido gol. Então o São Paulo percebe isso, e aí o Lucas dá mais velocidade pro jogo, dá mais movimentação ainda para esse ataque do São Paulo, mais mobilidade, e não à toa o São Paulo começa muito melhor também no segundo tempo, como foi o primeiro tempo todo. E a gente já tem uma atenção muito boa aqui para chamar para o Santos 2 bolas já nas costas do Adonis Frias. Contratação do Santos agora para 2026. 2 bolas nas costas, uma com o Luciano, que ele tentou limpar depois, poderia ter feito o gol se ele quisesse, e depois com o Tapia, que aí ele tentou cruzar, e aí a zaga travou. Mas isso também é uma coisa que tem que chamar a atenção. 2 bolas nas costas, e o São Paulo jogando muito bem, não à toa. Aos 51 minutos, segundo tempo de jogo, gol do São Paulo, gol marcado por Gonzalo Tapia. E mais uma vez, para coroar a grande partida que fazia o Tapia. Tanto em movimentação, tanto se aprofundando na zaga do Santos e jogando muito bem, fazendo pivô muitas vezes, ajudando muito na bola longa, e ele é um cara que ajuda muito também na parte da velocidade, é um cara que traz muita mobilidade, ele que vinha de um clássico contra o Palmeiras ruim, que estava em outro mundo, hoje foi muito ao contrário, ele meio que se tocou e chegou no jogo e jogou uma partidaça. O Tapia depois foi substituído para a entrada do Caleri, gol do São Paulo. E já de uma vez eu vou emendar aqui, porque o São Paulo logo depois, 5 minutos depois, tem um gol com o Luciano. Dessa vez pegou muito bem na bola, mais uma bola nas costas agora do Zé Ivaldo, se eu não me engano. E aí o Luciano, ele faz ali, pega na veia e faz um belo gol debaixo das pernas do Brasão, uma bomba, fazendo um golaço para o São Paulo. E com isso, gente, o São Paulo acaba com o Santos. Acaba de pedacinho em pedacinho. Eu acho que não tem nem como descrever o tanto que o São Paulo jogou bem hoje. E o São Paulo, fazia muito tempo que eu não via uma vitória
que o São Paulo convencesse tanto, porque contra o Flamengo foi uma ótima vitória, uma vitória muito importante para os ânimos aumentarem dos clubes, tanto que agora tem muito mais venda de torcedor comprando os ingressos para os jogos agora do que antes, por causa da crise e tudo mais, principalmente na gestão do Júlio Casares, que agora não é mais o presidente, mas agora o São Paulo ele vence e convence. Convenceu contra o Flamengo defensivamente, só faltava ofensivamente e em geral mesmo. E hoje foi esse jogo, um jogo perfeito do São Paulo. Eu não vou falar que foi um jogo que o São Paulo, como é que fala? Foi o melhor jogo do São Paulo que eu já vi. Eu vejo o São Paulo, acompanho mesmo há 3 anos. Acompanho muito, muito mesmo. Pra quem não sabe, eu sou São Paulina, aqui é a camisa do São Paulo, mas aqui a gente comenta aqui com uma imparcialidade enorme, e vocês que já são inscritos bem antigos aqui do canal percebem isso. Então, quem tá vendo o vídeo primeiramente, já vou avisando isso pra vocês, que aqui é a maior imparcialidade possível que a gente traz. Aqui pro canal a gente só fala verdades e verdades, e as verdades e verdades é que o São Paulo acabou com o Santos hoje. E convenceu mais uma vez. O Danielzinho, depois aos 61 minutos, quase cravo dele, fazendo o segundo gol dele pelo São Paulo em 2 jogos seguidos, só que aí o Frias, eu acho, bateu no Frias, e aí desviou e passou tirando tinta da trave esquerda do Gabriel Brasil, mas agora do outro lado, porque senão já estaria toda preta a trave, como eu já vinha falando. E a gente tem também aos 63 minutos, logo depois, o Santos tendo o primeiro chute perigoso do jogo, aos 63 minutos. E o Rafael fazendo uma defesa milagrosa. E depois disso, o Tapia aos 66 quase faz um gol mais uma vez. E, gente, com isso, o São Paulo, ele vence hoje. E depois do lance do Tapia e tudo mais, o São Paulo praticamente foi tentando e tendo mais espaço ainda, porque o Santos depois, ele se programou para o contra-ataque. Mas não teve quase nenhum contra-ataque. O Rony tentou uma bicicleta. Olha isso pra você ver a situação. Porque aí o Rony pegou. Deixa eu resolver aqui. Deixa eu dar essa bicicleta. Não deu em nada, né? Isolou. Mas a gente viu um lance lendário hoje. A primeira bicicleta do Rony pelo Santos. Que venha muito mais. Só que aí só falta fazer o gol também, né? Aí que a gente vai ver. Mas, gente, por partes, o vídeo já tá ficando muito longo, vou parar por aqui, porque foi um ótimo jogo do Santos. E o Vojvoda tem que sair, na minha opinião, tem. O Vojvoda, ele fazia no começo boas partidas pelo Santos, mas nunca convenceu. Pra você ter noção, 25 partidas, praticamente isso, 25 partidas, alguma coisa assim, 25, 26 partidas, e ele só tem 6 vitórias. 6 vitórias e muitas derrotas, a maioria tudo derrota. Então vinha de uma derrota para Chapecoense de 4-2 e agora perde para o São Paulo de 2-0. Só não tomou mais de 5-0 porque o São Paulo perdeu muita chance. E isso também que o São Paulo tem que melhorar, porque perde muita chance. O São Paulo cria muitas chances, que passa muito pelo Marcos Antônio e o Danielzinho, mas ele perde muitas chances. Mas, gente, resumindo, um ótimo jogo do São Paulo. Fazia muito tempo que eu não via o São Paulo jogando tão bem. E agora transfere a crise para o Santos. Quero ver vocês comentando aqui tudo aqui. Vou comentar, vou fixar um comentário aqui para vocês, para eu saber a opinião de vocês em todo esse jogo. O Vojvoda tem que ser demitido, na opinião de vocês. Comenta aqui. Foi uma atuação muito boa de São Paulo. Eu quero que vocês deem a nota aqui da partida de São Paulo. Mas uma ótima partida. Agora, o São Paulo tá se reerguendo, tá voltando ao normal novamente, graças a Deus. A gente precisava muito disso, agora falando como torcedor do São Paulo mesmo. Mas agora eu fico muito preocupado com a situação do Santos, que agora pode ir de mal a pior. A gente tem mais 2 rodadas. Amanhã a gente tem Corinthians e Flamengo aqui e vai ser um jogaço, gente. Eu tô muito animada, então pra vocês ficarem por dentro de tudo que vai acontecer nesse jogaço, a análise pós-jogo, a gente vai estar aqui logo depois. Então, se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com todos os seus amigos e sua família. É isso, vou ficando por aqui. Fui!